Olá, tudo bem? Hoje o Dando Pitaco está recebendo o professor Arnaldo Eugênio. O professor Arnaldo Eugênio é sociólogo, doutor em antropologia, mestre em políticas públicas, especialista em segurança pública, consultor do Comitê Estadual de Educação em Direitos Humanos, e hoje nós vamos bater um papo sobre segurança pública, criminalidade, violência e direitos humanos. Acompanhe conosco. Nós estamos vivendo um período, a gente poderia se dizer, difícil, principalmente com o aumento da violência nas principais cidades, nas principais capitais, chama-se até da escalada da violência. Para se ter uma ideia, em menos de 48 horas, Teresina registrou 10 homicídios. Nós vamos conversar um pouquinho com o Arnaldo para saber como explicar e como a sociedade, as autoridades terão que lidar com este problema. Olá, professor. Olá, Renato, tudo bem? Primeiro dizer assim, a questão da segurança pública, ela é um dever do Estado e obrigação de todos. Então, não basta só o Estado, através das suas forças de segurança, que ele não dará conta. Em nenhum lugar do planeta Terra, só as forças de segurança deram conta. Por quê? Porque a segurança pública, ela é um fenômeno social complexo. Isso quer dizer o quê? Tem vários fatores sociais, políticos, ideológicos, econômicos, religiosos, que influenciam, uns mais, outros menos, depende do lugar e do contexto do momento. Então, se a gente pega hoje, por exemplo, no caso de Teresina, quando a gente registra em 48 horas 10 homicídios, a gente vai logo fazer uma análise do fenômeno para a gente entender ele a partir daquelas mortes. Então, aí, todos eles foram com arma de fogo. É um fato. E aí a gente vai olhar aqui, nos últimos 5 anos, houve uma flexibilização das armas de fogo. Então, existe hoje, estima-se, porque não há dados oficiais, que nós tenhamos em torno de 2 milhões a 10 milhões de armas de fogo circulando no território nacional sem qualquer controle. Isso é apenas estimativa, pode ser até maior esse número. E a gente vê a cada dia a apreensão pela Polícia Rodoviária Federal, a apreensão pela Polícia Civil, pela Polícia Militar, pela Polícia Federal, dessas armas e tráfico de droga. Então são dois elementos muito fortes hoje para o aumento da violência. O tráfico de armas, o tráfico de drogas, porque isso alimenta uma cadeia chamada de facções criminosas. Elas começam a se alimentar dessas duas situações porque elas vão disputar territórios. E na disputa de territórios, elas vão usar exatamente isso. A mercadoria é a droga, que vai desencadear outros tipos de crime, como assalto, roubo, furto, latrocínio. E usam o tráfico de armas porque as armas são os instrumentos que eles vão usar para impor a força e conseguir o território. Como que o Estado vai ter que enfrentar esse problema, professor? Como é um fenômeno complexo, eu preciso primeiro que a população entenda que a polícia sozinha não dará conta desse fenômeno. Ela precisa que a população participe, seja denunciando, seja apresentando propostas de solução em determinadas áreas, para determinados crimes, furtos, roubos, assaltos. E ao mesmo tempo que o Estado comece a entender, ou os representantes do Estado, que não é só esperar pela Secretaria de Segurança Pública. A Secretaria de Educação pode fazer, a partir da educação em tempo integral, um trabalho que vai colaborar para evitar que os jovens estejam em ociosidade para a criminalidade. A Secretaria de Saúde pode fazer um trabalho, por exemplo, na saúde bucal, na saúde preventiva, para que os jovens, tanto masculinos como femininos, eles estejam amparados por uma saúde básica e em tempo integral na escola. A Secretaria de Assistência Social pode fazer um trabalho junto com a educação, com a saúde, com a segurança, com o esporte, lazer, com as outras estruturas do Estado, fazendo, por exemplo, as colônias de férias, no contratempo do período normal letivo, que são 200 dias letivos. Quando o aluno terminar esses 200 dias letivos, esses adolescentes, crianças e adolescentes irão para os centros sociais urbanos, por exemplo, para as colônias de férias.
Porque assim eu tenho atividades para eles, para que eles não possam se interessar por outras atividades não legais, como o tráfico de drogas. Pais destas crianças, desses jovens, também já vivem no mundo do crime. Ou então estão desempregados e são cooptados pelas organizações. Como também mudar essa... Certo. Então, assim, o que essa proposta que eu trago, porque o Estado não viu o Estado discutindo ainda, é uma proposta que eu estou gestando ela para dizer assim, é preciso fazer projetos sociais intersetoriais. Ao mesmo tempo que eu trabalho com essas crianças e adolescentes para prevenir a criminalidade, o Estado tem que agir com as suas forças de segurança para coibir o tráfico de drogas, para coibir o tráfico de armas e fazer uma vigilância sobre as armas de fogo, ou seja, operações. E o sistema judiciário fazer a sua parte no processo de ressocialização dos educandos prisionais. Então, assim, é um trabalho que tem que ser feito conjunto. Então, não é só a polícia. A polícia pode fazer, por exemplo, nós temos muitos roubos de carro, tem registrado muitos roubos de carro em Teresina. Por que se não faz operações constantes, né? Constantes nas avenidas de Teresina, nos bairros de Teresina, para sufocar o crime, no caso específico do roubo? Por que se não faz uma operação para desarmar a população? Um processo intenso para desarmar a população, fazer com que ela entenda que não é com arma de fogo que ela vai resolver o problema da criminalidade. Nós vimos aí que nas últimas 48 horas, as 10 pessoas vítimas de assassinatos foram com arma de fogo. Provavelmente, muitas delas ilegais. Professor, existe algum estado, alguma cidade que fez isso que o senhor está apontando e que deu certo? Exemplo, o senhor poderia citar alguma dessas experiências? Assim, para o internauta, ele pode estar pesquisando, por exemplo, no Japão, existe o policiamento comunitário que ele surtiu efeito. Em Venda Nova, Minas Gerais, na região metropolitana de Belo Horizonte, a Polícia Militar faz um trabalho de policiamento comunitário. Policiamento comunitário não é um tipo diferente de polícia, é um tipo diferente, uma modalidade de policiamento. É isso que as pessoas precisam entender. O policial militar que faz parte de um batalhão, o policial militar que faz parte de um grupo especializado, como o BOP, o GAT, outros grupos que existem dentro da própria polícia, o policial comunitário, ele continua sendo policial. Só que o modo que ele trabalha é diferente dos outros policiais. Então há um preconceito por não conhecer o que é o policiamento comunitário. Então você pode pegar no Japão o sistema Koban. O internauta pode pesquisar depois e procurar. Sistema Koban, lá no Japão, policiamento comunitário, que foi aplicado em São Paulo, foi aplicado em Venda Nova, Minas Gerais, na região metropolitana de Belo Horizonte. Então, existem exemplos. Existe também no Rio de Janeiro, também os grupos culturais, né? Como o Afro-Reggae. Esses grupos conseguiram. Então, assim, a sociedade tem que entender, e os gestores públicos, que a polícia sozinha não vai dar conta. Nós vamos colocar muita demanda sobre a polícia que ela não vai dar conta. Não porque não tivesse pessoas competentes, capacitadas para fazer isso. É porque a demanda é muito grande. Por isso que a população tem que participar. Professor, a população reclama também da questão da impunidade. As pessoas cometem os crimes, algumas vão presas, outras não. As que vão presas, às vezes costumam sair da cadeia da delegacia antes do delegado. A impunidade contribui também para essa escalada da violência? Se eu levar em consideração que o comportamento do indivíduo ele está condicionado a estímulos, seja ele positivos ou negativos, para uma ação ou para uma retração, eu posso considerar que a impunidade, sim, é um elemento que faz parte do conjunto de causas da violência. Porque à medida que um indivíduo comete um ato visto como um criminoso na sociedade, e ele não é punido, e essa punição não é célere, ou seja, é no tempo que dê para que ele possa repensar o seu ato, e que os outros indivíduos propensos a cometer o mesmo crime reflita sobre as consequências, isso pode inibir a criminalidade. Agora, à medida que eu tenho uma impunidade alta, que eu tenho um processo de ressocialização muito tacanho no nosso sistema prisional, a tendência é que a violência ela sempre vai oscilar para cima e não para baixo. Em alguns momentos menos, mas sempre para cima.
Professor, eu sei que tem muita gente acompanhando esse podcast, os internautas, e também deve estar se perguntando, porque há muita teoria com relação à questão da segurança pública. O senhor fala da questão da escola de tempo integral, de ocupar os jovens, de dar oportunidade de trabalho para os pais dos jovens. Mas por que isso não acontece? Por que os governos não conseguem implantar, oferecer essas oportunidades? Primeiro, porque no Brasil, para que um tema possa ter um olhar que seja de uma forma muito mais aprofundada, em conhecimento, ele precisa fazer parte da cena política, estar nas discussões políticas. Então, necessariamente, o fato de não termos essas políticas públicas, políticas sociais implementadas em todo o Estado brasileiro, é uma falta de vontade política. Se o gestor, se os novos governadores que assumiram agora não tiverem a vontade política de resolver ou de ter o controle efetivo sobre a criminalidade, nada dessas propostas vão ser implementadas. Porque eles acham sempre que isso não vai dar resultado. Mas, na realidade, eles não têm nenhuma outra ideia a não ser colocar a polícia. Polícia, força contra força. Mas os governos, eles reclamam muito da falta de recursos. Mas esse recurso, não sei quanto que se gasta com segurança e quanto se gasta com educação. Mas o que o senhor poderia falar a respeito desta falta de recursos que os governos se ressentam? É lógico que assim, recurso é fundamental para que eu possa dar estrutura para as forças de segurança, para os movimentos sociais, para as comunidades, para aqueles que lidam diretamente com as causas que estão ligadas à violência. A questão é que muitas vezes também esse recurso que vem, mesmo pouco, ele é mal gasto. Por quê? Qual é o projeto? Qual é o plano? Qual é a estratégia para que eu possa avaliar os custos, para que eu possa avaliar os objetivos, avaliar as metas, para que eu possa, no final, estipular resultados prováveis, mas que ao final eu tenha como avaliar, ou seja, tem que se fazer uma política pública ou uma política social, para que eu possa realmente aplicar aquele recurso de forma efetiva. O que falta para nós não é conhecimento teórico sobre criminalidade, violência. O que nos falta não é uma força de segurança, não é a quantidade de policiais, não é a falta de competência policial. Existem muitos policiais competentes e à medida que há um rigor maior na seleção desses policiais, seja militar, civil, através de concurso público e tal, isso favorece o nível, né, de exigência e também de qualidade das forças de segurança. Agora, eu preciso que haja um planejamento de segurança, eu preciso que haja um plano de estratégia de ações, mas não é só quando eu estou em crise. Aqui a gente acostuma muito no Brasil a só ver um plano de segurança ou um plano de estratégia de segurança quando tem crise. Agora, em Teresina, por exemplo, nós temos 10 homicídios em 48 horas. Aí a gente vê a classe política e os gestores públicos da segurança falando em plano estratégico de segurança. Então não existia? Pois é. Então foram pegos de surpresa? Né? Então, assim, é muito arriscado você fazer uma gestão de uma pasta sem um planejamento. Não estou culpabilizando o gestor que entrou agora, não estou culpabilizando os policiais, os delegados que estão agora nesse trabalho. Estou apenas questionando. Assim, trabalhar sem um plano, trabalhar sem um projeto, trabalhar sem um programa é trabalhar no escuro. O senhor também falou da questão da ressocialização dos presos, né? Nas penitenciárias. Realmente, as penitenciárias têm feito esse papel de ressocializar? Assim, não existe estudos que falem sobre toda a massa carcerária, sobre todo o sistema brasileiro, porque ele é muito confuso em algumas coisas, assim. Então, assim, a quantidade de presos efetivos, a quantidade de presos que estão lá sem julgamento, a quantidade de presos que já cumpriram pena. Então, assim, não tem todo um estudo bem claro do sistema prisional brasileiro. O que a gente percebe é que boa parte desses presos, quando saem, eles saem e voltam a cometer crime, que a gente chama de reincidência. O que a gente percebe é que a reincidência no Brasil ela é alta comparada a outros países da Europa,
aos Estados Unidos. Por quê? Porque os presos aqui, em torno de 70% a 80%, voltam a reincidir. Então, assim, esse número, lógico, que ele pode variar muito de estado para estado. Mas por quê? Porque o sistema ele não é um sistema unificado. Ele não é um sistema de segurança, um sistema prisional. Porque, por exemplo, no caso do sistema de segurança, nós precisaríamos ter um sistema que funcionasse com as polícias, com a comunidade, com o Ministério Público, com o Tribunal de Justiça, com a Secretaria de Saúde, com a Secretaria de Educação. Por quê? Porque muitas vezes desses indivíduos, eles voltam a reincidir, porque muitos deles, veja a formação que eles têm. Geralmente o perfil são analfabetos ou semi-analfabetos, são negros, são pobres, vieram de periferia e tem a maioria deles tem envolvimento com tráfico de drogas. Ou seja, situações que poderiam ser preveníveis, que são preveníveis. E aí eu não tenho uma ressocialização, por quê? Porque eu já tenho vários componentes que vão dificultar ainda mais para ressocializar esse preso dentro do presídio. Porque eu preciso de uma estrutura mínima. Por exemplo, os presídios no Piauí. Alguns são improvisados, como o de Parnaíba, que era um mercado. Então, alguns são improvisados porque não foi construído um sistema prisional onde tivesse um padrão de cadeias, por exemplo. Então, assim, o improviso também é muito grande no Brasil em relação ao sistema prisional, que fica muito difícil você ressocializar alguém quando você faz algumas coisas, por exemplo, só com alguns presos, né? E nós temos exemplos de outros países que têm experiências, de outros estados com experiências de ressocialização que funcionam. Professor, quem é mais organizado? É o Estado ou o crime organizado? Em algumas situações o crime é organizado, né? Porque ele é dinâmico, ele está constantemente buscando maneiras de burlar o sistema e muitas vezes eles conseguem. Então, assim, eles fazem e isso muitas vezes o Estado vai atrás, né? Que o ideal seria que nós tivéssemos um sistema de segurança, as forças de segurança, que elas se preparassem antes. Então, assim, vou dar um exemplo para o internauta. Muitas vezes, no tráfico de drogas, você faz o que a gente chama de cavalo de Troia. Você vai passar por uma rodovia, mas tem um policiamento lá, rodoviário federal, estadual, tal. O que é que você faz? Você coloca um carro e denuncia anonimamente para alguém, para a polícia possa prender aquele carro. Aquele carro serve para deixar a polícia parada e o outro passar. A gente chama de cavalo de Troia, isso vai na frente, destrói o sistema e passa. A polícia hoje já conhece isso. E é isso que eu estou dizendo assim. Então, chamar para a formação dos policiais as pessoas que produziram conhecimento na área de segurança pública, para que possam trocar experiências. Assim, o meu estudo, a minha dissertação, por exemplo, foi na Vila Irmanduce, na época que a Vila Irmanduce era considerada o lugar mais violento de Teresina. E eu fiz um estudo de observação participante, foi dentro da Vila Irmanduce, morando para fazer o estudo. Minha tese foi em São Paulo, eu fiquei no Jardim Ângela, no chamado Triângulo da Morte, Jardim Ângela, Capão Redondo e Jardim São Luís. Então, assim, e era uma participação, uma observação participante. E tinha algumas experiências que poderiam ser trocadas, informadas. Eu me lembro que quando, em 2014, eu apresentei na Secretaria de Segurança para o secretário da época 4 propostas de projetos. Nenhuma vingou. Uma delas era que nós tivéssemos uma biblioteca setorial dentro da Cadepol para que todos os estudos produzidos sobre criminalidade, violência e justiça criminal no Piauí, dentro das universidades pública, federal, estadual e privadas, fosse colocado como um banco de dados para que pudesse ter acesso a essas informações. Professor, o senhor falou do perfil aí da maioria dos presos do Brasil. Dos encarcerados hoje no Brasil. Pronto. Mas, professor, o crime também ele funciona como uma pirâmide, não é isso? Que vai desde as pessoas mais pobres até as pessoas com poder aquisitivo maior, que geralmente é mais difícil chegar até esse pessoal lá no topo. Acredito que o que as pessoas mais reclamam é que a justiça ela é eficaz, ela é seletiva, né? Ela tem uma preferência social, ela tem uma preferência étnica, ela tem uma preferência de gênero. Então, assim, é uma justiça seletiva.
Ou seja, numa linguagem para que o internauta entenda. O que as pessoas percebem é que a justiça ela prende, né, muito bem o negro, o pobre, o periférico, ou seja, ele já criou-se um padrão, um estereótipo de criminoso, de bandido, que dão essas características. Mas todos os dias a gente vê nos meios de comunicação pessoas brancas, de classe média alta, né, homens e mulheres. Nós temos um episódio agora lá em São Paulo que uma jovem conseguiu dar um desfalque de quase 1 milhão nos formandos. E ela não nasceu na periferia, ela não é favelada, ela não é negra. Então a gente percebe que o crime ele não tem cor, ele não tem uma etnia, ele não tem classe social. Mas no Brasil criou-se esse estereótipo, esse perfil estereotipado do que é o criminoso. A gente precisa mudar isso aí também na nossa mente. Né? A gente vê um negro, logo pensa, negro, pobre, periférico, criminoso. Não, não é isso. Dentro das favelas, das periferias, existem muitos negros e negras decentes, que são com comportamento ilibado, que são formados, que deveriam ser vistos de uma outra maneira. Professor Arnaldo, mas a própria comunidade, a própria sociedade também não pensa assim? Por exemplo, a gente poderia, até o senhor colocou aqui nos nossos tópicos, direitos humanos. A população, ela pede uma polícia que bata de frente, que se possível até execute quem está cometendo o tipo de crime. Uma sociedade que às vezes diz que a polícia não pode mais fazer nada, e assim até a própria polícia, ou alguns policiais pensam assim, que é enxugar gelo quando se prende. Enfim, como também chamar a atenção para esta questão? Primeiro porque é um desconhecimento muito grande do que é os direitos humanos. Direitos humanos é um conjunto de direitos fundamentais a todo ser humano, independente se ele foi acusado de um crime ou não, né? Se ele é um branco, se ele é negro, isso pouco importa. Importa que ele seja humano. Então, esses direitos são para todos eles. Uma outra coisa, quando a gente diz que direitos humanos é direito de bandido, é que a gente não entende bem que isso aí é um discurso que vem da ditadura militar, que era aqueles tidos como subversivos, aqueles que estavam contra a ditadura. E aí diziam que bandido bom era bandido morto. Ou seja, quem eram os bandidos que estavam contra a ditadura, ou seja, contra a opressão. E aí vem essa história de lá para cá, e foram adaptando essa realidade. Daí vieram os programas espetaculosos que fazem o espetáculo da violência e transforma a violência numa mercadoria. E isso faz com que as pessoas acreditem que o mundo inteiro gira em torno de violência, porque cada canal de TV tem o seu programa para explorar a violência como mercadoria. E vender a violência, por trás daqueles corpos caídos, daqueles tiroteios, vende-se remédio, vende-se casa, condomínio, vende cerca elétrica, ou seja, tudo aquilo que está ligado direto rastreador de veículo. Isso. Então é um mercado, transforma a violência numa mercadoria. E aí as pessoas não percebem isso e terminam reproduzindo aquilo, que é uma polícia mais violenta. Não, não é uma polícia mais violenta, é uma polícia mais inteligente. É uma polícia que prenda com mais efetividade e não que prenda muito. O Brasil é um país que prende muito, mas não com a efetividade. Por isso que muitas vezes o indivíduo chega numa delegacia e aí ele está preso. Não, ele não está preso, ele só vai estar preso depois de condenado, transitado e julgado. Ele está detido e ele tem direito. O que está suspenso naquele momento ali para ele é o direito à liberdade. E ele precisa se explicar. E ele tem o direito, né, a presunção da inocência, porque quem o acusou é que deve comprovar os fatos. Professor... Por isso que essa ideia assim, dos direitos humanos é entender que direitos humanos é direito de todas as pessoas, direitos humanos, direitos fundamentais. Agora, se você comete um ato criminoso, por exemplo, e você é condenado, é julgado e condenado, você vai perder o direito à liberdade, mas o direito à vida não, o direito à saúde não. Porque naquela hora, naquele momento que ele está no presídio, ele está sobre o poder do Estado, a custódia do Estado. E o Estado representa quem? O povo. Então, para a gente não ter esse gasto todo com o sistema prisional, vamos fazer a prevenção.
Porque assim esse dinheiro pode ser melhor utilizado, né? Mas tem outro detalhe que a população também, ela cobra muito, a sociedade cobra muito, eu já até puxei a questão do judiciário, aliás, da impunidade, mas queria que o senhor também falasse do papel do judiciário, das leis, se as leis precisam mudar, se as leis são boas, o que falta é ser efetivadas, enfim, queria que o senhor falasse um pouco também dessa questão. Olha, cada sociedade, ela tem a sua formação social, sociocultural. Então, algumas coisas, algumas práticas, elas podem funcionar bem em uma sociedade e não funcionar bem em outra. Então, por exemplo, os Estados Unidos, no continente norte-americano, existem vários estados que têm a prisão perpétua. Outros não têm e outros têm a pena de morte. Nem por isso a violência foi controlada. Lá porque outras características, porque muitos desses estados têm a liberação, né, de armas de fogo. Então é muito comum, inclusive agora os Estados Unidos está abalado com a quantidade, né, de mortes de tiroteio provocados por um atirador. Então assim, a arma de fogo passa a ser um instrumento para o uso individual da raiva contra alguns indivíduos, né? Então o recrudescimento da lei, ou seja, se eu aumentar a pena, se eu botar a pena de morte, se eu botar a prisão perpétua, se eu botar o esquartejamento, o enforcamento, eu não tenho garantia nenhuma na sociedade brasileira que nós teremos uma diminuição considerável da criminalidade. Porque há um outro fator também que influencia na criminalidade, a corrupção. A corrupção política, ela é um fator, né? A corrupção institucional, né, é outro fator. Então ela é um elemento também que tem que ser observado. Então não basta eu ter uma lei que ela sirva para o Francisco e não sirva para o Chico. Ou seja, no Brasil a gente percebe ainda, eu volto a insistir, que a justiça ou as leis, ou a aplicação das leis, melhor dizendo, elas são, o judiciário ele é seletivo. Ele tem as suas preferências. Isso não passa confiança para a sociedade. Então, quando a sociedade ela não confia no Estado, e aí o poder judiciário faz parte do Estado, do tripé, poder executivo, legislativo e judiciário, tripé do Estado, quando a população não confia em um deles, o Estado começa a entrar em descrédito. Aí o que a população faz? Começa a fazer linchamentos. Quando você vê em determinada cidade ou logo estado, o aumento do linchamento é porque ali há um descrédito no Estado. Ou seja, as pessoas voltam a ter o direito primitivo que elas tinham antes de fazer a justiça com as próprias mãos e não esperar para o Estado. O Estado prometeu para nós que antes da invenção do Estado, né, na Idade Média, antes da invenção do Estado, nós poderíamos fazer a justiça com as próprias mãos, a vingança. Com a invenção do Estado moderno, o Estado vem e diz, não precisa fazer a vingança com as próprias mãos. O Estado vai te dar o sentimento de segurança. Ou seja, o Estado vai fazer a justiça por você. Hoje, a gente percebe que o Estado, ou os representantes do Estado, falam todo dia nos meios de comunicação em dar sensação de segurança. O Estado nos enganou. Por isso que algumas pessoas, vendo que o Estado enganou, ela vai fazer um linchamento. Quando a população, e claro, o senhor também como sociólogo, percebe que o noticiário deu que uma pessoa tem uma lista, uma imensa lista de crimes e até de homicídios, e continua em liberdade. E aí é por isso que muitas das vezes a população se revolta contra esse Estado que não pune, que não dá uma resposta como a sociedade queria, ou pelo menos algumas pessoas. O que se percebe é que, antes da invenção do Estado, todos os indivíduos tinham direito de exercer a sua justiça, né? Olho por olho, dente por dente. Ou seja, se eu fosse ofendido por alguém, eu teria o direito de revidar aquela agressão na proporção devida. Ou seja, antes eu poderia fazer a justiça com as próprias mãos, a vingança. Com a invenção do Estado moderno, numa tentativa de controlar ou de pacificar os ânimos entre os indivíduos, o Estado me promete que eu não preciso mais fazer a vingança. E o Estado me garante o sentimento de segurança, ou seja, o Estado vai me proteger. E ao me proteger, eu não precisaria fazer o uso do linchamento, como uma prática de vingança. Só que,
ao longo do tempo, as pessoas perceberam que esse Estado não conseguiu ser eficiente no sentimento de justiça. E quando é que ela percebe que o Estado está fragilizado, não está sendo efetivo naquilo que ele nos prometeu? Quando os representantes do Estado vêm aos meios de comunicação e dizem: nós vamos dar a sensação de segurança. O que é sensação? Dá para você medir? Sensação é algo subjetivo. Não dá para você mensurar a sensação maior ou menor, quantos metros, qual é a altura. Então, assim, a sensação é algo subjetivo. Então a população começa a perceber que o Estado, de certa forma, está perdido em relação à segurança pública. E aí o indivíduo passa a fazer o linchamento, que nada mais é o que? Você aponta um suposto criminoso, faz o julgamento dele e aplica a sentença no mesmo ato. Ou seja, ali está feito a justiça através da vingança. E o Estado hoje fica nos prometendo sensação de segurança. O que o Estado nos passa é uma insegurança em relação à sua missão, que é um dever de dar segurança pública e de nos dar o sentimento que ele prometeu. Então é isso que a população muitas vezes se revolta, e aí ela vê um indivíduo que cometeu vários crimes, é reincidente várias vezes. O que é que ela acredita? O Estado não é eficiente. E aí alguns chegam a falar, que eu não concordo tanto, que o Estado é fraco e o crime é forte. Não, se o Estado quiser, o Estado controla o crime, porque ele sabe muito bem as causas e ele pode muito bem neutralizar a corrupção, ele pode neutralizar o tráfico de drogas, neutralizar o tráfico de armas. Tudo isso são fatores que levam à criminalidade que o Estado tem condições sim de controlar, se quiser. Professor Arnaldo, se o senhor tivesse frente a frente aqui nessa mesa aqui do podcast, aqui o governador Rafael, que acaba de assumir o governo do Estado, é o chefe do Executivo, e de um lado aqui tivesse a sociedade. O que você diria para o governador? Vamos começar agora a enfrentar a violência. O senhor já até começou quando o senhor fala aí daquilo que é necessário entre os serviços. Mas eu queria que o senhor falasse em poucas palavras. Governador, vamos começar por aqui. Governador Rafael, convoca a população a participar efetivamente da elaboração de um plano de segurança pública estadual, onde ela possa apontar caminhos para ajudá-los. Ou seja, a primeira coisa é dizer e entender isso. A segurança pública ela é um dever do Estado e responsabilidade de todos. Por isso é importante que o governador entenda isso. E aí o governador poderia dar a sua contribuição, pedindo para que cada secretaria apresentasse um projeto social intersetorial. Ou seja, que a Secretaria de Educação apresentasse um projeto para a prevenção da criminalidade juvenil, por exemplo, que tivesse ligada à assistência social, à saúde, esporte e lazer. Ou seja, a partir desse momento nós faríamos políticas sociais integradas e, enquanto isso, a polícia faria as operações de curto prazo, que seria sufocar o tráfico de drogas, sufocar o tráfico de armas e fazer as blitz constantes para sufocar o roubo de carros. E aí a gente faria um plano de curto, médio e longo prazo. E ao final de 4 anos o governador Rafael entraria na história como o único governador do Piauí que conseguiu efetivamente dar sentimento de segurança à população. Aqui do outro lado está a sociedade, está o todo que o senhor falou. A sociedade é assim, a gente tem que entender também qual é o nosso papel, não é só reclamar. Porque a gente tem essa ideia de que vai surgir alguém, ou um Rafael, ou um Arnaldo, que vai trazer uma fórmula mágica para resolver a questão da criminalidade. Não existe um salvador da pátria em lugar nenhum em relação à criminalidade, em relação à segurança pública, em relação à violência. O que pode ser feito é a sociedade começar a se organizar para que ela possa fazer discussões e debates sobre os temas locais que envolvem a violência, a criminalidade, a segurança pública e ter espaço no governo para que eles possam debater com as forças de segurança,
para que não se torne apenas uma questão de polícia, mas que a população também possa contribuir. Se não, a população não começar a fazer isso, ela vai se afastar das forças de segurança, ficar cada vez mais isolada, cada um por si, vai aumentar o linchamento, vai aumentar o número de roubos e, por um outro lado, a violência vai ser transformada numa mercadoria, onde muita gente vai ganhar dinheiro vendendo cerca elétrica, vendendo serpentina, vendendo corsentina, vendendo esses equipamentos de segurança, muros altos, ou seja, as pessoas vão cada vez mais gastar o seu recurso, que poderia ser gasto com lazer, por exemplo, com equipamentos de segurança, transformando a sua casa num verdadeiro presídio de segurança máxima privado. Essa a minha outra pergunta. A população ela está cada vez se retraindo dentro da sua casa, o que também não representa tanta segurança. Mas ela deixa de frequentar um parque, de frequentar uma praça, de frequentar a rua, de frequentar a casa do vizinho, justamente por causa da violência. Esta retração da sociedade, ela não ajuda ainda mais para a questão da violência? Claro, o medo social é um sentimento que as pessoas têm em relação à violência. Esse medo social, ele aumenta quando eu não tenho um policiamento por perto, quando os números de assaltos, roubos, furtos em determinada área aumentam. Isso faz com que as pessoas se afastem dos lugares públicos. E uma das coisas, e é um outro recado ao governador Rafael, a política de segurança tem que começar pela ocupação dos espaços públicos. Porque é exatamente no espaço público que a sociedade tem o controle efetivo sobre os indivíduos. Então, à medida que eu tenho as crianças convivendo, tendo uma sociabilidade em coletivo, a tendência é que os pais, as mães, comecem também a trabalhar a cabeça dos seus filhos com relação ao respeito e à ocupação e à preservação do espaço público. Porque esses indivíduos, eles têm família, eles têm pai, têm mãe, né? A maioria deles, a grande maioria, não concorda com o que eles fazem, mas estão atados porque perderam o controle. Então, assim, se a gente começar a ocupar os espaços públicos, aí eu preciso do Estado dando esse suporte para a população, não só com policiamento. Eu tenho essa pracinha, por exemplo, no Parque Sul, que as pessoas frequentam. Por que eu não trago, por exemplo, uma viatura e boto ali? Por que eu não trago os representantes da saúde para fazer aferição de pressão, para fazer aferição de glicemia? Por que eu não trago a assistência social para saber quais são as condições de vida dessas pessoas, o que elas mais reclamam, se eu tenho que fazer cisternas, se eu tenho que fazer esgoto, para que eu possa orientar as políticas de investimento do Estado. Quem tem que dizer para o governador, para o prefeito, o que deve ser feito de infraestrutura, principalmente, não é tudo, lógico, é a população, porque ela sente isso. Então, assim, eu vou construir uma praça ou um campo de futebol. Quem tem que dizer isso é a comunidade. Não é o prefeito, não é o vereador. Eu vou construir um campo de futebol, mas não dou estrutura para as crianças frequentarem. Eu vou construir uma quadra, mas não tenho uma bola. Então, assim, eu preciso que esse equipamento seja feito de forma planejada. E para planejar esse equipamento, tem que ter a participação popular. Então, a ocupar os espaços públicos com atividades constantes, isso afugenta o crime. Por quê? Isso faz com que, se o coletivo está junto, ele tem uma força maior do que o indivíduo. Então, uma família sozinha sentada na praça, sozinha à noite, você não vai encontrar o pai, a mãe e um filho brincando com a bicicleta. E ele com o celular na mão. Mas se eu tiver 100 famílias, se eu tiver 500 famílias ocupando o espaço público, por que eu não posso ter um parque da cidadania no Polo Sul? Porque fica ruim, a gente tem que ver isso. O equipamento público tem que estar próximo da população e nas condições e respeito que ela merece. O Parque da Cidadania é belíssimo, mas ele fica distante do Polo Sul a mais de 20 quilômetros. Eu já não tenho recurso para gastar com alimentação, e gasto com segurança, fazendo um muro, fazendo cerca elétrica. Como é que eu vou ter recurso para levar meu filho para o Parque da Cidadania? Apreciar aquela beleza. Sabendo que eu tenho um espaço no Polo Sul, eu tenho no Vamos Ver o Sol, eu tenho outros espaços que eu poderia fazer, eu tenho galerias que eu poderia fazer galeria de arte, fazer com que a comunidade ocupe o espaço público. À medida que ela ocupa o espaço público, é um dos fatores que pode diminuir e afugentar a criminalidade. Professor, nós já estamos chegando ao final aqui deste bate-papo, espero que seja só o primeiro de muitos que poderão acontecer aqui no Dando Pitaco, mas me chega uma outra informação aqui através do meu ponto eletrônico aqui, é um fenômeno, eu não sei, uma situação que está acontecendo, isso eu já quase tocou nisso quando fala dos programas
tuberculoso, que inclusive são bancados aí pelas empresas, que poderiam bancar programas que ajudassem no combate à violência. As próprias empresas, a sociedade acabam bancando portais, programas que muitas das vezes incentivam a violência. Mas a questão também das redes sociais, elas também estão trazendo assim, aumentando essa sensação de insegurança. É o inverso, porque quando eu às vezes publico um crime lá de outro estado, e muitas das vezes eu ainda coloco na nossa rede social aqui, que é uma cidade nossa, que é num bairro nosso, eu aumento essa sensação de insegurança. O senhor também já tem percebido essa questão? A gente, com relação aos meios às mídias, tipo o WhatsApp, essas mídias sociais, a gente toma cuidado para que a gente não faça um cerceamento da liberdade desses indivíduos de usarem. Tudo bem. Agora, quando eu uso ela de uma forma inadvertida, que alimenta o medo social, ela é um desserviço. Então, muitas pessoas não percebem isso, que ao divulgar excessivamente essas situações de violência, de dor, ela provoca na sociedade um aumento no medo social. Isso cria no inconsciente coletivo um medo em relação ao outro, e, por outro lado, cria uma certa falta de solidariedade para com a dor do outro, a indiferença. Vou dar um exemplo. Você vai passando numa avenida, tem um acidente, a pessoa envolvida no acidente ou as pessoas estão vivas. As pessoas, ao invés de prestarem os primeiros socorros, elas ligam o celular e filmam a dor, ou seja, a indiferença com o outro. Esse é um dos problemas também que nós estamos criando. Você que filma alguém num acidente, você que filma alguém num momento de dor, você acha que está colaborando com o jornalismo, produzindo informação? Ao contrário, você está alimentando o medo social das pessoas, está alimentando em você a indiferença, a insensibilidade com o outro. Então, na realidade, você está prestando um desserviço para a convivência coletiva. Então, evitem explorar a dor alheia com o subtítulo ou subrótulo de estar prestando informações à sociedade. A sociedade não precisa desse tipo de informação. A gente precisa de aumentar os nossos vínculos de solidariedade, de respeito, de afastar o ódio das pessoas em relação às suas preferências. A gente tem que alimentar a solidariedade, o respeito ao diferente. Nós temos que alimentar uma sociedade mais justa para todos. Nós temos uma sociedade que tem que excluir das nossas práticas atos de corrupção, seja na alta sociedade, na baixa sociedade. Eu lembro muito bem da minha juventude, que me alimentou muitas minhas ideias, eram as músicas dos anos 80 das bandas de rock nacional. E tinha um que cantava assim: na favela, no Senado, sujeira para todo lado, ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Que país é esse? Do mesmo jeito eu digo, que país é esse que você que filma alguém que sofreu um acidente, em vez de você prestar socorro, os primeiros socorros, você filma e vende aquelas imagens? Como é que você quer um país melhor? Professor, eu ia pedir para o senhor fazer um resumo, dar uma mensagem, mas eu vi que o senhor já quase fez aqui nessa última conversa. Mesmo assim, eu deixo aqui mais um minutinho para que o senhor possa concluir, dizer aquilo que eu não perguntei, mas que o senhor acha interessante aqui acrescentar. É possível você ter um controle, ou manter dentro de um controle minimamente agressivo, minimamente dolorido para a população, os aspectos que estão ligados à violência e à criminalidade. É possível, com planejamento. Eu queria só cortar a sua fala antes de eu concluir, porque é um assunto que a gente não falou. Eu sei que um podcast desse aqui, uma entrevista dessa, era para muito tempo. Mas a gente não falou na questão da desigualdade em si, né? Essa questão. Por exemplo, uma pessoa que mora numa comunidade que não tem nada, que não tem saneamento básico, ela deve ficar ali tranquila, não sei, ou ela sai para caça, né? E aí é que entra também um pouco da violência. Uma coisa assim, as pessoas precisam entender que a desigualdade social, ela é um fator de desagregação, de criação de conflitos.
mas ela não é um determinante para um comportamento violento ou criminoso de determinadas pessoas. Ou seja, não é o fato de você ser pobre que você vai ser violento e vai cometer um crime. Por quê? Porque tem ricos que cometem, que não precisariam, roubam, cometem crimes, assalto, fazem parte do tráfico de drogas, do tráfico de armas. Então não é a sua condição social em si que ela é um determinante para a criminalidade, isso é preconceito. O que ocorre na realidade é que o Estado tem que ser para todos. E aí serve de alerta ao nosso governador.